E aí pessoal, tudo na paz? Eu tô aqui nesse lugar que eu vim passear um pouco com minha família, eu, minha esposa e as crianças. É um lugar muito agradável, de vez em quando eu venho aqui descansar um pouco a mente, brincar com as crianças. E como fica perto da minha casa, a uns 18 quilômetros, de vez em quando a gente está aqui com a família. Mas nesse vídeo eu queria estar perguntando a você. Você sabia que se Deus fez uma promessa na sua vida, seja qual promessa for, Ele vai fazer de tudo. E essa promessa vai se cumprir e Deus vai criar situações e usar pessoas que às vezes você nem espera para que essa promessa se cumpra. Fica um momento comigo nesse vídeo e eu vou te mostrar como Deus é capaz de cumprir uma promessa na sua vida, seja qual ela for. E Ele usa e cria situações para que essa promessa se cumpra. Bom, a Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13, que logo depois de Davi ser ungido o novo rei de Israel, no versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor passou a atormentar Saul. E os oficiais de Saul o aconselharam dizendo: um espírito maligno da parte do Senhor está te atormentando. É bom que você pegue um tocador de harpa, para que quando esse tocador tocar, o espírito se retire da sua vida. Então a Bíblia diz que um dos oficiais de Saul disse o seguinte: conheço o filho de Jessé, homem guerreiro, valente, sisudo em palavras, sabe tocar, e o Senhor está com ele. Então a pergunta é: Davi já era homem guerreiro naquela situação que o oficial falou? Davi já era tão bom assim nas palavras? Davi, ele compôs a maioria dos salmos. Dos 150 salmos que a Bíblia tem, pelo menos 73 é de autoria de Davi. Davi se tornou o maior rei de Israel. Só que naquela situação, ele não era ainda aquele homem. Davi era ainda um adolescente ainda. Mas o que chama atenção são os finais ali de 1 Samuel capítulo 16 e 1 Samuel capítulo 17. Porque no final do capítulo 16 a Bíblia diz que Saul se agradou da pessoa de Davi e pediu seu pai para que ele ficasse com ele trabalhando. E Davi se tornou escudeiro de Saul. Então Davi passou a habitar ali a casa de Saul. Só que no final do capítulo 17, você vê que quando Davi sai para guerrear com Golias, Saul pergunta para o seu grande general Abner o seguinte: quem é o pai desse jovem? Abner falou: em verdade não sei, meu rei. Pela sua vida eu não sei quem é o pai desse jovem. Então Davi chegou da batalha com a cabeça ainda do gigante nas mãos. Saul perguntou: quem é seu pai, jovem? Falou: meu pai é o seu servo Jessé. Então a conclusão que eu chego é: o final de 1 Samuel no capítulo 16 e o final de 1 Samuel no capítulo 17 é a mesma situação. Quando Davi é requisitado para tocar harpa na casa de Saul, e o único requisito era um tocador de harpa, o pai de Jessé preparou ali pães e vinho para mandar para Saul, e preparou trigo e pães para enviar para seus filhos, irmãos de Davi. E a situação é a mesma. Nessa questão aí eu digo para você, Deus preparou aquela situação porque Davi não foi lá para ver a batalha, o gigante desafiando o exército de Israel. Davi foi lá para tocar harpa na casa de Saul. Mas quando ele foi lá enviar aqueles mantimentos que o seu pai enviou para seus irmãos, ele viu o gigante. E foi a situação que Deus criou para que Davi
começasse a se tornar um grande guerreiro. O nome de Davi começasse a ser conhecido e cantado na boca daquelas mulheres. Davi matou seus 10 milhares. Então, aquele oficial que é um anônimo, que a Bíblia não cita o nome dele, e essa situação que Deus criou no dia certo, no lugar certo, para que Davi fosse, lutasse contra aquele gigante e arrancasse a sua cabeça, foi a situação que Deus criou para que a promessa de Deus na vida de Davi começasse a se cumprir. Eu digo para você, o que Deus prometeu para você vai se cumprir, vai acontecer. E Ele vai usar pessoas que você nem espera, que você nem conhece, e situações que você não espera, para que essa promessa se cumpra. Pode ter certeza, porque Deus é poderoso e é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida. Deus abençoe você.